Boa noite, amigos, amigas, que possamos dar início ao nosso Evangelho com vibrações de paz e luz, endereçadas a todos que necessitam de um apoio, de encorajamento. Quando as tribulações nos visitarem, sejamos agradecidos pelo aprendizado e pela ajuda que nos é sempre dirigida do alto, através das equipes espirituais comandadas pelo Mestre Maior. Que saibamos ser sempre gratos, que estejamos sempre abertos para recebermos essas benesses de amor e luz que o Evangelho nos apresenta e nos orienta. Que o amor e as bênçãos do Mestre Jesus estejam e permaneçam sempre conosco. Que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 14. Desprendimento dos bens terrenos. Venho, meus irmãos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar com desassombro pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. A regeneração só será possível mediante a união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados. O amor aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, ao aplicá-las todas às coisas materiais. Sede sinceros. A riqueza proporciona uma felicidade sem mescla? Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um réptil a ocultar-se? Compreendo a satisfação, bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio de trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna, mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova. Há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Vai grande distância, tão grande quanto a que separa a prodigalidade excessiva da sórdida avareza. Dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Irmãos, o referido evangelho exige de nós, primeiramente, analisar e refletir em que consiste o verdadeiro desprendimento dos bens terrenos. Momento também em que seremos estimulados a utilizar de forma sensata e compreendendo o seu justo valor. Bom, mas será que esbanjar a riqueza é manifestação de desprendimento dos bens materiais? Ora, os Espíritos vêm nos alertar que não. Até porque quem assim faz desconhece que a verdadeira utilidade destes bens é o serviço ao próximo. Portanto, meus irmãos, essa atitude significa egoísmo. É também um ato irresponsável, descaso e indiferença para com o próximo e para consigo mesmo. Atitude dessa natureza fará com que o transgressor responda pela leviandade de seus atos. Depositário desses bens,
Não tem o direito de os desperdiçar, como também não tem o direito de o confiscar em seu proveito. Com certeza, o homem que gasta fortuna sem pena não pode ser considerado desprendido e generoso. Ora, a generosidade verdadeira significa colocar os bens materiais a serviço da caridade e jamais esbanjá-los para a satisfação descuidada dos próprios caprichos. Entendamos que que despenda a mãos cheias o ouro de que disponha, para satisfação a uma fantasia, talvez não dê um centavo para prestar um serviço. Então, em que consiste verdadeiramente o desprendimento dos bens materiais? Significa em bem servir-se deles em benefício do próximo e não apenas em benefício próprio. Significa, meus irmãos, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura e quando perdê-los sem murmurar, caso agrada a Deus retirá-los. Eis aí o verdadeiro desprendimento. Se assim nos conduzirmos, ou seja, com paciência, com resignação, com sabedoria, com obediência e entendimento, iremos a cada dia alagarmos nossas consciências. É preciso que entendamos que a regeneração só será possível mediante a união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados. Irmãos, que sigamos sempre olhando para o alto, entendendo o Evangelho do Cristo, mas no dia a dia sentindo e vivenciando. Ora, o amor aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves para a evolução do espírito, para a nossa evolução. Sendo assim, que possamos entender também da necessidade de conhecermos a nós mesmos e sentindo esse reino de Deus que está dentro de nós, ou seja, na ação constante para a prática da caridade e do amor. Continuemos o Evangelho com Jesus. Jesus amigo e todos os espíritos bons que se encontram conosco nesses momentos de Evangelho e muitos esclarecimentos para os nossos corações. Desde já, pedimos ao Mestre Jesus e aos irmãos fraternos dos céus que estão sob a égide do Cristo, que possas fluidificar as nossas águas, águas dos reservatórios, dos lagos, dos rios, de nossas residências, onde substâncias medicamentosas serão colocadas, assim atendendo às necessidades de cada um de nós. Jesus, bem sabemos que o espírita, cônscio de seus deveres fundamentais diante da vida, deve enriquecer o mundo íntimo no conhecimento indispensável e sustentador, que após tomarmos dessas águas fluidificadas, possamos continuar na busca constante, no esforço próprio, despendido no estudo e na meditação eficaz, bem como no trabalho junto aos enfermos em geral, acolhendo-os, amparando-os e orando por cada um deles. Gratidão, Jesus, e a toda a equipe benfeitora que estão sempre conosco, nos amparando e fortalecendo a cada dia. Obrigado, Jesus, e que assim seja.